É importante entender que a Terra, ela respira terra, nós aqui, terra, nós respiramos através das estações, por exemplo, né? E o céu se move através das fases da Lua. Então nós temos as estações e nós temos as luas. E nós que somos benzedeiras, curandeiras e Quem que tá vendo Kardec aqui? Eu sou Kardec, não. espírito aqui na Terra de cura ou de equilíbrio, né? Se a gente tem consciência disso, a gente acaba até potencializando os nossos rituais, certo? A lua cheia, ela traz essa luz e sombra, né? Desejo e medo, traz os ritos de manifestação, né? Acontecem nesse momento da lua cheia. E isso é ruim? Não, é maravilhoso. Porque você querendo ou não, você não é só escuridão e você não é só luz, ponto final. Você pode ter muito mais luz e eu desejo que sim, mas você tem também aquele outro lado que precisa ser visto. E essa lua cheia, ela traz essa questão, mas também traz uma purificação profunda, enfim, como todas as luas, na sua forma, acabam transformando a nossa vida, né? Então, é necessário esse mexer e purificar, tá? E o que acontece é que em épocas da nossa vida, a gente tem realmente muito mais sombra do que luz, mas nós somos mais luz do que escuridão. Acredite e traga essa luz aí para o mundo que a gente vai achar maravilhoso. E a lua minguante é o tempo do desapego, né? Essa lua minguante é você tirar esse desapego de qualquer coisa, esse desapego de você mesmo, esse desapego com coisas, com pessoas, com filho, com marido, com esposa, com lugar, com a tua mesa, né? Desapegar, porque quanto mais apegado você estiver, mais problemas você tem. Quanto mais você se coloca no centro da festa, centro do universo, o teu ego inflama, certo? E certamente você no centro terá muito mais perrengas para resolver. Então essa lua minguante traz o tempo desse desapego até o desapego da tua forma de se apresentar para as pessoas e a exigência que a gente faz, né? Até para um bom dia, uma boa noite, é sempre um pepino, né? Deu bom dia, não deu bom dia. Então, essa lua acaba encerrando-se, que é você desapegar. A gente muitas vezes não consegue encerrar um ciclo, encerrar uma relação, encerrar um momento dentro daquela empresa, encerrar o que seja. Por quê? Porque existe um apego, existe um medo, existe algo que impeça, mas está tudo ali dentro desse apego. O medo também é. Coisa boa! Mais um dia que a gente se encontra aqui nessa coluna maravilhosa. E aí já vai a primeira pergunta, você está espalhando para os amigos e inimigos? Por que inimigo? Porque se ele ficar um pouco melhor, né, ele vai incomodar menos. Então espalha aí para os familiares, chama o povo para assistir. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa que dá para usar no dia a dia. Coisas que você pode aplicar no seu dia a dia. E fora, que ninguém pode negar, que aqui a gente fala sobre a cultura, a nossa cultura. É importante a gente entender qual é a nossa cultura, a cultura brasileira e a cultura do mundo. E coisas que a gente vai perdendo com o tempo e é muito bom recuperar, porque a gente pode ou buscar uma boa benzedeira, que sou eu, claro, ou se não, você também aprende comigo nos cursos, acompanhando aqui a coluna e vai fazer em casa. E hoje eu trago exatamente essa força, essa energia toda das fases da Lua. E quando nós pensamos na Lua, nós pensamos em quê? Em magia. Não dá para negar que, de fato, a Lua é a magia, porque a Lua traz uma energia feminina muito grande, então a gente se encanta com aquela Lua, né? É uma magia que a gente recebe dessa Lua. Mas tem uma questão que a gente esquece, e é isso que eu vou te contar, e é isso que você vai aprender. Quando eu falo da Lua, estou falando também das lunações. Então, tem a lunação, que são as 4 luas, e entre uma lua e a outra lua,
você tem um período que é do início dessa lua até o início da próxima lua, e aí você tem a lunação, e isso também acaba influenciando de uma forma ou de outra. Nós temos aí cerca de 29 dias em cada período de lunação, e aí, claro, que tudo pode acontecer dependendo do período, mas principalmente dependendo da lua. A gente acaba se identificando bastante com uma lua ou outra, mas nós sabemos também que a lua cheia traz aquele encanto maior, e depois você, ficando aqui comigo, vai entender por que essa lua cheia influencia tanto, né? É importante a gente parar um pouquinho e não levar a vida de qualquer jeito, né? Tem uma lua, olha para a lua, observe a lua. Mas tem um ponto aqui importante, já que a gente está fazendo uma sequência aqui sobre a cultura do benzimento, sobre a magia do benzimento. Se você está entrando agora pela primeira vez, volta, que é uma coluna, você vai encontrar lá desde a primeira aula, segunda, terceira, vai recapitulando, porque tem muita coisa legal. E aí o que acontece é que a gente passa aí a vida de uma forma que não percebe as coisas, a gente também tem as nossas... nosso humor ele modifica, nosso astral também muda, e a gente não percebe que é devido a uma lua, devido ao sol, devido à natureza, devido, de repente, que você está precisando da natureza, porque o teu corpo pede, não dá mais para ficar entre prédios, cimento e etc. Então, o que é a nossa cura? Eu já falei isso num outro momento, num outro encontro nosso aqui. Nós somos a natureza, então qual a melhor forma de você, em primeiro lugar, manter a tua saúde equilibrada? Porque a gente não pode pensar em buscar a solução porque nós estamos doentes. Não é melhor, então, não ficar doente ou não ficar mal? Quando eu falo dessa doença, desse desequilíbrio, eu estou falando tanto de um corpo físico, como também estou falando de sentimentos que estão no coração, de pensamentos na cabeça e tudo aquilo que a gente acaba, então, falando, mas tem também o espiritual, porque nós somos um espírito aqui na Terra. E a gente, tô mal, de repente é isso, o corpo tentando te avisar. E as doenças, elas acontecem também devido a isso. É um aviso, olha, se liga, presta atenção, porque se passar desse ponto que é a doença já, então, de fato, já passou do ponto, mas ainda pode piorar. Então, se vem uma super gripe, ok, mas aí você o tempo todo está gripado, o que acontece? Aí você vê todo mundo, ninguém está gripado, só você. Você já sabe que a sua imunidade caiu e tem motivo para isso. Para você prestar atenção o que você está fazendo, quais são as suas emoções que estão influenciando no teu processo aí de vida, porque é a tua emoção que vai ditar essa regra, é o que você sente, porque o que você pensa e o que você fala, ainda dá para dar aquela enganada, não dá não? Não, eu não vou pensar que isso é ruim, eu vou me convencer que esse curso que eu resolvi entrar é maravilhoso lá na faculdade, certo? Porque aqui eu não tenho dúvida que você acha maravilhoso. Você está certo porque você está sentindo isso. Agora, percebe que às vezes o pensamento também engana? Você imagina uma coisa, por quê? Porque você quer que dê certo. Então, essa minha relação, ela é ótima. Por quê? Porque você não quer olhar de fato o que está acontecendo. Então, no teu pensamento, está tudo bem. E aí a gente vai empurrando com a barriga, empurrando, só que o teu coração, ele está te dando um alerta. Olha, presta atenção, o que você está sentindo, você está incomodado. Não está legal desse jeito. Presta atenção. E a gente não presta atenção. E aí que as doenças aparecem, porque nós sabemos que aí 95% das doenças, elas são decorrentes de coisas que aconteceram há muito tempo, você ficou chateado e tudo mais. E hoje a gente fala mesmo desta influência, certo? Eu vou pegar num certo momento um pouquinho sobre a doença, até para dar vontade de saber mais. Mas hoje é exatamente essas mudanças de lua.
Então a gente olha, vê aquela lua nova, a lua nova, nós sabemos, lua nova, abrir é novo, então abrir possibilidades, abrir caminhos novos. Eu estou num trabalho e eu gostaria, então, de buscar um trabalho novo, que alguma coisa aparecesse que fosse incrível, porque eu percebi que não está legal. E aqui vai a dica da benzedeira, que nós temos o direito e a obrigação de ser feliz. Então, a felicidade está dentro de um processo de prosperidade, porque prosperidade é uma porção de coisas. Mas tem uma coisa que nunca falta na prosperidade: você ser uma pessoa próspera, na minha visão, a visão da benzedeira é que você seja uma pessoa feliz, que você seja uma pessoa equilibrada. Não quer dizer que você não vai ter seus problemas, vai, mas você vai ser corajoso, você vai enfrentar, tem coisas que dá para resolver, tem coisas que dá para resolver daqui a um tempo, né? Não vai criar aquela ansiedade, porque você já se organizou. Então, isso, na minha opinião, é prosperidade. Ser feliz é ser próspero, e a natureza está aí para oferecer. Então, quando você observa essa lua e até se organiza para fazer oração, para fazer um trabalho onde você envolve o elemento fogo, que é aquela libido, a libido de viver, também é aquele momento que você vai transformar, transmutar, e eu sei que tem muito aluno meu aqui, né, do curso, e vocês sabem disso, que o fogo traz essa potência, que é o mesmo fogo que nós temos dentro de nós. E essa lua nova, ela traz essa vontade de um novo relacionamento, de um projeto novo. Não está bom do jeito que está. E aí nós temos da lua nova, você passa para a lua crescente. Então a lua nova, ela, de certa forma, ela desaparece, né? Então ela é novinha, está ali e vai crescendo, trazendo o crescimento, vai trazer a abundância, vai trazer o sucesso, vai trazer uma prosperidade, vai trazer um crescimento espiritual teu, espiritualista, não religioso, poderia até ser, vai fazer com que você tenha uma cabeça mais ousada. Não, eu posso crescer, eu sou uma pessoa que tem possibilidades desse crescimento, e essa lua crescente, ela de fato traz isso. Quando então nós chegamos, cresceu, 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 e entrou a lua cheia. Essa lua cheia, eu às vezes brinco e levo muito essa colocação. Já perceberam que talvez você nem tanto, mas eu que moro no meio do mato, lua cheia é uma festa na mata. Então você vai escutar todos os barulhos, a bicharada fica animada, é uma festa mesmo. Festona, é como se tivesse uma fogueira maravilhosa e todo mundo dançando em volta. E na mata acontece isso, é o momento aonde eles vão namorar. Traz essa sensação, essa potência, né? Essa potência, essa força, essa fertilidade, né? Aquela libidona mesmo. Ai, eu estou vivendo, eu quero viver, eu quero sentir. A lua cheia é isso. Os bichos entram, então, vão acasalar, e a gente trabalha muito nessa época a gravidez. Então, também mulheres que gostariam de fazer trabalhos, ou, de repente, mesmo que não precise, qual é o momento que a gente vai expandir mulheres grávidas? Porque nós somos animais, gente. Homem, mulher, está tudo ali, certo? Animais humanos. É um momento que também os humanos acabam tendo essa libido de viver, de namorar e tudo mais. Mas tem um fortalecimento do útero, tem coisas que acontecem nessa lua, né, nessa lua maravilhosa. E realmente é maravilhoso, a gente não pode negar, né? E aí nós temos, nessa lua cheia, então passamos aí por uma crescente, uma nova, depois nós temos aí a lua que cresceu, e aí a gente vai fazer o quê? Minguar, né? Então a gente vai entrando num processo que essa lua, para nós que estamos vendo, mas tem uma relação, né, com o sol, com a luz mesmo, a gente já não enxerga mais.
e aí a gente entra num processo de minguar. Que é esse minguar? Ai, não, pelo amor de Deus, Cris, me fale em minguar, porque eu não estou afim de minguar. Não estou falando você dar errado. Minguar não quer dizer isso. Quer dizer você entrar numa introspecção, você se avaliar mais, você diminuir uma doença. Então a gente não só eu posso trabalhar uma doença com as dois tipos de lua, porque eu preciso fortalecer a pessoa e eu preciso minguar a doença. Isso também ocorre, mas sem ainda entrar nessa questão da doença, a gente sabe que muitas vezes na vida nós precisamos entrar para dentro de nós mesmos, né, para a gente ficar quietinho um pouco, tirar essa ansiedade, meditar na lua minguante para você ali entender qual é o teu processo, porque os processos são diferentes. Às vezes a gente tem a mesma situação para várias pessoas, mas essa mesma situação ela vai ter um efeito completamente diferente entre uma pessoa e outra. Então, nós chamamos que esses ciclos da Lua são chamados ciclos dos ancestrais, porque a vida inteira se trabalhou isso. E a gente percebe dentro dos estudos que quando a gente vai se distanciando desses processos, que são as forças invisíveis, certo? A gente está vendo a Lua, mas a gente não consegue ver a energia que está rolando ali, certo? Então, a gente acha que não está acontecendo nada, mas o que rege de fato a nossa vida, em todos os sentidos, são os ciclos. Todos. Quando nós falamos de ciclos, nós já imaginamos ciclos menstruais. Ok, perfeito. Mas qualquer um de nós tem ciclos. O ciclo, até na tua própria idade que você tem hoje, você acaba vivenciando no dia a dia ciclos. Não tem momentos que, puxa, caiu a ficha. Espera aí, eu preciso transformar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Aquilo que eu estou fazendo não está me deixando feliz. Aquilo que eu estou fazendo, eu gosto tanto, mas eu ainda não tive coragem de investir e de colocar toda a minha capacidade ali, de expandir de fato, porque às vezes você se acha, no fundo, incapaz. Por quê? Porque talvez você tenha escutado isso na tua infância, você às vezes tem uma forma, né, uma energia que escuta demais também o que estão dizendo, e você não entra no teu próprio processo. Então nós temos aí processos para tudo, processo para namorar, processo no casamento, processo nos filhos, processo com você mesmo, que esse é o ponto. Então, é importante entender que a Terra ela respira terra, nós aqui, terra, nós respiramos através das estações, por exemplo, né? E o céu se move através das fases da Lua. Então, nós temos as estações e nós temos as luas. E nós que somos benzedeiras, curandeiras, e temos essa alma, né, esse espírito aqui na Terra de cura, ou de equilíbrio, né? A gente não pode usar o termo cura, mas nós podemos usar o termo reequilíbrio, fazer com que a pessoa tenha vontade de viver, o renascer. Às vezes é importante morrer para nascer, para renascer. Tudo isso nós trabalhamos de forma natural, certo? E se a gente tem consciência disso, a gente acaba até potencializando os nossos rituais, certo? Não existem rituais para tudo? Rituais para cozinhar, ritual para tomar banho, ritual para ir no casamento, para ir no benzimento, ritual para ser benzido, ritual. Claro que é ritual. Ritual é isso, né? Ritual para entrar num processo de meditação, ritual para assistir uma coluna incrível como essa. Não, peraí, eu vou avisar a casa inteira, não me chame porque eu estou aqui com a Cris neste momento e eu vou escutar, vou estar pleno, aberto para receber tudo. Mesmo que às vezes você
não concorde, isso tá super ok, porque vem um questionamento. Ué, se questione, vá buscar informação, né? Acredite ou não acredite, são coisas da natureza e isso, de fato, acaba influenciando muito. Então, não se fala só no benzimento de ervas, de oração, de sopro, enfim, tem várias formas a gente trabalhar e eu ensino muito essa questão de trabalhar com as ervas. E se você gosta realmente de conhecer sobre tudo que a erva oferece, pode escrever aqui. Deixa aqui, eu quero entender mais sobre ervas, para a gente também escutar e responder vocês e saber de fato o que essa comunidade maravilhosa gosta, certo? Mas a gente trabalha na sintonia dos ciclos naturais. Se você precisa, ou gostaria, ou se você é uma pessoa ligada a essa cultura do benzimento, ou da rezadeira, da curandeira, não importa, precisa entender que eu sempre vou dizer que aquilo que vai te ajudar profundamente são os ciclos da natureza, os ciclos da lua, os ciclos das estações. Então, esse entendimento é muito importante. Então, voltando, porque eu dei aquela pincelada rápida, mas agora a gente entra um pouquinho mais a fundo do que é essa lua nova. É o sopro da renovação, é o sopro do recomeço. É como se você buscasse nessa lua nova a coragem de recomeçar, se necessário. Então, talvez continuar o caminho fazendo mudanças, ou mesmo dentro desse desse olhar de que tudo pode ser feito de uma forma diferente, mesmo que seja praticamente na nossa visão humilde, né, míope, que a gente acha que é a mesma coisa, jamais as coisas são a mesma coisa, porque nós não somos a mesma pessoa a cada dia. Cada manhã nós temos aí um começo daquele dia, uma nova forma de escutar a Cris, da Cris falar e assim vai. Então, essa lua nova, ela traz esse processo de recolhimento de uma gestação invisível, por exemplo. Né? Você olhar ali, olha, eu quero gerar algo novo, eu quero renovar. Então, o benzimento, nesse caso, vai trabalhar bastante esse momento de que é necessário você olhar para você mesmo. O autoconhecimento, na minha opinião, ele desperta numa lua nova. Puxa, eu preciso me conhecer, eu preciso entender quem eu sou, mesmo que quando chega na lua minguante você, de fato, vá fuçar as tuas sombras, mas o reconhecimento da tua luz e você se conhecer. Isso é se reconhecer. Não adianta mais a gente viver sem saber as nossas perrengas e aquilo que a gente tem de incrível, né? Então, nós precisamos entender que está aí oferecendo, está tudo sendo oferecido para todos nós. E essa lua nova, ela traz essa limpeza também desse campo energético, aonde tudo está sendo preparado com novos frutos, vai dar tudo certo. E aí eu vou ler algo que me veio assim bem no sabe, aquele no ouvido. Benzedeira, vocês sabem que tem isso, né? E aí cada lua acabou, eu escutei uma frase, né, que eu precisava dizer para vocês. Que tudo o que pesa se dissolva, que tudo o que é novo se aproxime com leveza. Tem muito a ver com essa lua que a gente está falando agora. Entrando na força da expansão, né, a força que cresce, que se expande, nós estamos falando do quê? Da crescente. Né? E com tudo, e aí na lua crescente a gente vai trabalhar o quê? Esse fortalecimento do corpo, uma proteção espiritual, sim, impulsionar os caminhos. Não, os caminhos, tudo bem, eu quero mudar, mas precisa aparecer o caminho. Quantas vezes o caminho se aproximou e a gente não viu?
Quantas vezes, porque a gente estava ali quase que cego no processo. Então, os caminhos apareciam, você nem enxergava as possibilidades, mesmo dentro da família, dentro da empresa, dentro de onde você trabalha, dentro do teu estudo. Então, os caminhos se apresentavam ali, você nem estava totalmente embodocado ali, né? E aí você não pode estar nessa lua minguante, por exemplo, nesse processo de você ter que ver o caminho. Você está tão introspectivo, né, que você não consegue ver. Está tão introspectivo naquilo que você faz todos os dias que você não consegue, reclama, vai na benzedeira e diz: meus caminhos não se abrem. Sim, abrem sim. A questão é que muitas vezes você não está com energia de abertura, então não existe uma correspondência entre a tua energia e o universo, então não existe uma familiaridade energética. Então, ou você não vê, ou os caminhos não estão se abrindo, até por uma questão do seu subconsciente, que essa é a parte mais difícil, porque consciente já é complicado, subconsciente é pior. Então, quantas vezes a gente tem medo da novidade, tem medo dos novos caminhos, e os novos caminhos não vão se abrir, porque no fundo, dentro de você, você está, ai, me deixa quieto aqui, que pelo menos eu já sei o que eu faço, não me apareça nada novo que eu vou ter que arriscar, que eu vou ter que enfrentar o que eu não sei, certo? Isso é no subconsciente. Então, esse impulsionar novos caminhos está nessa lua crescente, traz um tom de vigor, né? Aquela força que a gente precisa, tá nessa crescente, ok? E aí a gente acaba trabalhando com ervas específicas, e a frase que, então, ou pediram para dizer para vocês, que é uma mistura, né? Eu, Cris Benzedeira e mais, enfim, outras energias, mas aqui a frase é: que os teus passos sejam firmes e os teus caminhos abertos ao bem. Certo? Sempre assim. Que os teus passos sejam firmes. Então, entra num caminho novo, entra com firmeza hoje, mesmo que o caminho para você esteja fechado, mas tenha passos firmes. Como é que você vai querer concretizar alguma coisa? Como que você gostaria de enraizar alguma coisa, enraizar a felicidade na tua vida, enraizar possibilidades, caminhos novos, se você tem aquele passinho muito, ai, vou para cá ou vou para lá, bem leve, né? Não, bota esse pé. A gente fala, põe na terra, né? Quer dizer, claro, põe na terra, vai até a terra do bugio, põe na terra, mas põe no teu apartamento, na tua cidade, coloca esse pé, de fato, de uma forma que você vá receber tudo isso, né? E aí a gente entra nessa lua cheia, que é a plenitude do espírito, e como eu falei, né, a selva começa a gritar, né? Então a gente também acaba encontrando nessa lua cheia a luz e a sombra, né? Vocês já perceberam que se você está num lugar limpo, gostoso, bem natural, é muito gostoso andar à noite com a lua cheia. Você não precisa de lanterna, você não precisa de nada. Você vê tudo prateado, mas aí vem a questão do mistério. E daqui a pouco você começa a olhar, tem uma árvore, e você começa a achar que tem até uma pessoa atrás da árvore, porque a lua cheia, ela traz essa luz e sombra, né? Desejo e medo, traz os ritos de manifestação, né? Acontecem nesse momento da lua cheia, mas a gente tem sempre uma subida de fato daquilo que é a nossa luz e a nossa sombra. E isso é ruim? Não, é maravilhoso. Porque você querendo ou não, você não é só escuridão e você não é só luz. Ponto final. Não tem outro. Você pode ter muito mais luz e eu desejo que sim. Mas você tem também aquele outro lado que precisa ser visto. E essa lua cheia, ela traz essa questão. Mas também traz uma purificação profunda, enfim, como todas as luas, na sua forma, acabam transformando a nossa vida, né? Então, é necessário esse mexer e purificar, tá? E o que acontece é que, em épocas da nossa vida, a gente tem realmente muito mais sombra do que luz.
mas nós somos mais luz do que escuridão. Acredite, acredite e traga essa luz aí para o mundo que a gente vai achar maravilhoso. E a frase que eu coloquei aqui para vocês, que eu recebi do plano astral, né? Que a tua essência brilhe limpa e verdadeira. Olha, que a tua essência brilhe limpe e verdadeiramente faça com que esta lua esteja firme dentro de você. Porque a lua cheia, ela traz essa coragem. A coragem de enfrentar aquilo que você desconhece, tá bom? E a lua minguante é o tempo do desapego, né? Essa lua minguante é você tirar esse desapego de qualquer coisa, esse desapego de você mesmo, esse desapego com coisas, com pessoas, com filho, com marido, com esposa, com lugar, com a tua mesa, né? Desapegar, porque quanto mais apegado você estiver, mais problemas você tem. Quanto mais você se coloca no centro da festa, centro do universo, o teu ego inflama, certo? E certamente você no centro terá muito mais perrengas para resolver. Então essa lua minguante traz o tempo desse desapego até o desapego da tua forma de se apresentar para as pessoas e a exigência que a gente faz, né? Até para um bom dia, uma boa noite, é sempre um pepino, né? Deu bom dia, não deu bom dia. Então, essa lua acaba encerrando os ciclos, que é você desapegar. A gente muitas vezes não consegue encerrar um ciclo, encerrar uma relação, encerrar um momento dentro daquela empresa, encerrar o que seja. Por quê? Porque existe um apego, existe um medo, existe algo que impeça, mas está tudo ali dentro desse apego. O medo também é. Porque se você não tem tanto apego, você tem menos medo, certo? Se você não olha para você como aquela coisa incrível, você relaxa mais. E aí é o momento que a gente também tem para desfazer os nós, entende? Desfazer os nós da nossa relação até. Eu comigo mesma, eu com as pessoas, eu com o universo, eu com a minha espiritualidade. Então, se está emperrado, é a hora que você fala, puxa vida, tem nó demais, deixa eu ir ficar quietinho, porque você só consegue desfazer o nó se você está dentro de você mesma ali. Você não está olhando a vida do outro, você não está nesse processo, você está olhando para você e verdadeiramente, sem mentir, sem se enganar, você olha os nós e fala, puxa, nossa, eu preciso tirar isso aqui, tirar aqui e cortar os laços nocivos. Não é mesmo? A gente tem tantos laços nocivos que a gente passa a vida inteira naquele processo com aquela pessoa e é super nocivo. E aí eu falo, tá na hora de você mexer, tá na hora de você se transformar. Então, esse momento é uma lua que ela trabalha como uma espada e um bálsamo. Ela vai te libertar. Para você ser livre, você precisa ir para a guerra, não tem outra saída. Guerra, você com você mesmo. Né? O olhar de quem de fato você é, sem maquiar. E sem maquiar não é ser pessimista, não é chororô, porque você tem o lado de luz. Lembra disso? Só existe sombra aonde existe luz. Você vê a sombra quando tem um sol. E quando é meio-dia, então o sol está em você ali. Essa sombra não existe, está ali. Só que ela existe dentro de você. Sempre. Então, é a hora que a gente pode estar mudando isso, tá? E a frase é que tudo o que impede o teu florescer se afaste e que a tua paz se restaure. Deu para entender, gente, que tudo o que impede o teu florescer se afaste, vai embora, me deixa aí florescer e que a tua paz se restaure. Restaure aonde? Dentro de você. A paz, ela restaura não como a pessoa te trata. A paz, ela existe não porque o outro sorriu, não porque aquele fez aquilo, aquele. Não. Paz é paz. Está dentro de ti.
mesmo que você esteja no momento de ter que resolver coisas. Então, a paz quer dizer que não deixa de ter coisas para resolver, mas você consegue olhar de uma forma muito mais clara, transparente, e aí você, na paz, consegue ver saída para tudo. Para tudo, mesmo que sejam situações que você não escolheu, mas que você vai fazer de uma forma que seja a melhor forma que a gente consegue. Tá? E a Lua tem uma questão também, né, gente? A Lua ela não fala, corre, 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 que eu vou ficar mais tempo aqui do que você, sai daqui. A Lua não se apressa, a Lua está lá, está ali, pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas está ali, ó. Uma não ultrapassa a outra, uma não fala assim, ó, show para lá que eu tô afim de ganhar a vida, vou me dar bem. Não, é processo, é ciclo. Então, que a gente possa caminhar recebendo todas as bênçãos da benzedeira e as bênçãos da natureza e a entender que o tempo ele existe e esse tempo é circular. Ele é uma espiral. Não tem coisas que não tem como não passar. Acho que tudo. A gente chega onde chega porque a gente passou por várias questões. Seja questões de felicidade, sejam momentos de tristeza, momentos difíceis, mas nós somos feitos de luz e sombra, e isso existe mais ou menos, dependendo do processo que você passa, todos nós, e como você encara o processo, porque cada processo que vem na tua vida e você descabela, você então se vê como uma pessoa azarada, por que tudo acontece comigo, e por que não sei o quê, e não é uma verdade, acontece com todo mundo. A questão é, uns estão mais equilibrados e outros bem menos. Mas acontece com todo mundo. Uns já entenderam, opa, deixa eu ir lá na benzedeira para agradecer. Agradecer é uma forma de você ter uma vida muito melhor do que a que você tem hoje. Porque você não vai ali para pedir apenas. Você não vai na benzedeira para você reclamar da vida, etc. Você vai para agradecer que você está vivo e que você pode chegar até a benzedeira e que você pode assistir o programa, que você está aqui comigo agora, certo? E quantas pessoas não têm nem um local fechado e passa frio na rua e está em guerra e tudo mais, não tem nem mais a casa para assistir o programa, não tem o carro, não tem nada. E aí a gente não vê tudo isso e reclama, e reclama, e reclama, certo? Então, nós somos feitos de terra e somos regidos pelos astros. Entenda que é muito importante entender que não importa se você acredita na lua ou não. Vai lá, olha o mar, veja o movimento do mar. Veja se essas ondas, o mar que cresce, o mar que recua, ele não está perguntando também, é como a camomila que eu falo, ela não pergunta se você está acreditando ou não. É e ponto final. Problema seu, você não está acreditando, não está aproveitando tudo que a natureza está oferecendo. Mas se você olha para o mar, você percebe que existe uma mudança ali até no caminhar dos peixes, na temperatura da água, o quanto subiu, o quanto recuou, dependendo da lua. E os processos femininos, certo? De menstruação, etc, etc. Tudo isso tem uma forma aí, gente, que não dá para a gente desconectar do que é natural. Então, está na hora da gente, de fato, honrar essa aliança entre o céu e o corpo. Hoje a gente está falando da lua, então é entre o céu e o corpo, ou entre o espírito e a matéria. Chegou a hora de você honrar, e você vai honrar por quê? Porque você reconhece, porque você respeita, porque você sabe que a benzedeira de raiz, tá? A benzedeira, quero dizer, de raiz é aquilo que eu ensino para vocês. Não tem como desconectar, e mesmo nas situações de doença. Então, eu sou uma pessoa que eu posso dizer sobre doença, eu posso falar sobre câncer, porque eu já tive, eu posso falar sobre isso. E tudo vai depender do quanto você está honrando. Não é agradecer por ter câncer, não é isso, eu não fiz isso. Mas eu tive o câncer e pronto, acabou. Deixa eu fazer o melhor porque eu estou a fim de viver.
E é isso, correr atrás. E aí, claro que toda doença não só envolve pensamentos, e eu não tive esse câncer por acaso, porque talvez há 30 anos atrás eu passei por momentos onde eu queria matar alguém, não matei? A gente sabe disso, que às vezes acontece. E aí, depois que eu tive a doença, eu pensei mesmo, falei, não, eu preciso descobrir o que aconteceu para eu ter esse câncer, já que estou, né? E, de fato, eu fui atrás. E eu lembrei de coisas assim, bem, bem complicadas, certo? E, ao invés de eu lamentar e falar, nossa, mas eu ajudo tantas pessoas, eu tenho a Terra do Bugio, eu tenho uma corrente de voluntários maravilhosos, que muitos estão aqui assistindo, estão acompanhando, de alunos, e etc, etc. E, de repente, estou aqui eu reclamando porque tive um câncer. Não poderia ser assim? De jeito nenhum. Espera aí, deixa eu entender o processo. Então, estou trazendo essa doença, né, e a relação com a Lua nesse processo do tratamento do câncer mesmo. Porque ao mesmo tempo que você tem que minguar esse câncer, você tem que revitalizar essa pessoa. Você precisa trazer para esse doente esse auto-amor. Porque todas as doenças, doenças seríssimas, que existem várias, e o câncer é uma delas, e a gente trabalha muito nesse sentido lá no hospital do câncer, né, espiritual para tumor maligno, que eu falo, porque eu passei por isso, que o câncer ou qualquer doença você tem que trabalhar esse auto-amor. Porque o que vai fazer uma grande diferença é o quanto você se gosta no sentido de quero viver. Ainda tem muita coisa para fazer, eu tenho coisas para ensinar, eu tenho coisas para aprender, eu tenho que manter a Terra do Bugio, eu tenho, enfim, cada um com a sua história. Então, é um momento que tem que revitalizar esse ser, ao mesmo tempo tem que trazer o minguar a potência desse bichão, que é o câncer, dentro de nós, que vai comendo tudo, que vai se espalhando, né? Então, revitalizar e harmonizar o campo energético. Então, não é uma só. Eu tenho que trabalhar com mais de uma lua num processo desse, certo? Até no momento que eu estou trabalhando uma lua minguante para poder sanar o crescimento dessa doença, é que, às vezes, eu não quer dizer que eu estou acabando com aquilo, mas eu estou fazendo com que aquele câncer não cresça, que pegue outras áreas, que pegue teu corpo, mas também nessa própria lua minguante, também não deixa de ser uma introspecção, e você lembrar que toda doença é gerada por um momento que você estava mal. Então, se você está mal, porque isso, porque aquilo, porque a gente não vem ao caso, cada um com a sua perrenga, né? Tudo bem, mas pense também que além do problema que está te deixando mal, levanta, cresce, vai para cima, tenha coragem, amor no coração e coragem, porque além de tudo, a gente ainda pode piorar. Dizem que tudo pode piorar, né? E aí você pode ter uma doença daqui a um tempo. Então eu posso dar um exemplo assim, estou muito mal por causa do José, certo? Do José, o José não me trata bem, o José não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, resolve logo, faz o que você quiser com esse José. Se você acha que ainda tem jeito, ok, vamos lá conversar com o José. Não tem jeito mais? Abre os caminhos para você seguir, né? Primeiro traz a lua crescente para você crescer, porque quando a gente está mal numa relação, a gente se sente muito mal. Assim, a autoestima vai lá embaixo, né? Então, cresce, fortalece, levanta esse peito mesmo, e aí vai para cima, né? Vai para cima para resolver, porque senão vai virar uma doença. E aí, não vale a pena você ter uma doença por José, concorda? Ou Maria, seja lá o que for. É só uma forma de eu mostrar para vocês que esse processo, ele está no nosso dia a dia. E aí eu tenho processos de câncer que eu tenho, então, como eu disse, que revitalizar. Eu preciso fortalecer essa pessoa. Eu tenho que expandir a energia da pessoa, mas não posso expandir a energia localizada com câncer, certo? Eu preciso fazer as duas coisas. Eu preciso
intensificar o processo metabológico. Então tá ali, ó, o metabólico, né? Vamos chamar de metabólico. O metabolismo precisa funcionar. Quanto mais ele funciona, mais então o processo fica melhor, apesar que tem um ponto aqui que eu escutei no meu processo e que depois eu fiquei pensando nesse processo por causa do hospital, que ao mesmo tempo que é muito importante que você tenha saúde, e eu sempre tive muita saúde, então tá vendo que mesmo tendo uma saúde brilhante, tanto é que eu tive o câncer e não senti esse câncer. Eu fui descobrir porque uma mentora me avisou, porque senão eu não ia saber, e aí depois não tem mais jeito. E quando eu descobri, realmente já estava assim, forte, poderoso. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem saúde. Não sou. Agora eu estou comendo um pouquinho mal, eu não posso mentir, né? Mas eu normalmente como muito bem. Eu não sou muito de comer carne, eu não sou essas coisas muito refrigerante, não sei o quê. Não, não tem isso. E aí o que acontece? O câncer adora também, né? Porque ele vai se alimentar de gente forte, não de gente que não é forte. Ele se alimenta e ele cresce rapidamente, que foi esse caso, muito rápido quando a pessoa está saudável, certo? Então, não importa, eu preciso estar mais saudável e fortalecer isso através do revitalizar e fortalecer e minguar esse câncer. Como que eu vou fazer isso? Como que a benzedeira vai trabalhar isso? Precisa fazer uma expansão energética, precisa fazer com que o organismo trabalhe corretamente, precisa trazer saúde. Então, como que eu vou trabalhar? Eu preciso trabalhar com a lua cheia e eu preciso trabalhar com a lua minguante. Se tiver alguém em qualquer outra lua, é óbvio que eu vou trabalhar assim mesmo. Importante vocês entenderem que qualquer processo de magia, qualquer processo de trabalho, o nosso trabalho de benzimento, se você vai até o local, vai ser trabalhado de qualquer forma. Mas, se a gente tem um conhecimento da lua daquele momento, eu nem preciso dizer para vocês que lua que eu estou trabalhando, isso aí é só conhecimento. Eu vou trabalhar intensamente ligada ao processo que está no céu. Então, eu tenho uma força e vou trazer mais força ainda para esse trabalho, né? Então, se essa pessoa vem, está vindo aqui na crise, está na crise, e a gente tem vários casos muito lindos, tanto é que agora a gente vai ter que começar a fazer batizado para bebê, porque o que tem de criança, teve criança que nasceu na terra do bugio, quer dizer, não fez o parto ali, mas nasceu o quê? Porque estava num processo de não consegue engravidar, de não quer engravidar, porque isso, porque aquilo, porque tem alguma doença, porque isso, está tentando de monte, está fazendo inseminação e não engravida, né? Então, a gente traz esse processo para o tempo que a pessoa estiver ali comigo, mas é claro que eu vou intensificar na lua cheia. Eu vou trazer essa energia na lua cheia e vou pedir para que essa pessoa, esse casal, se for casal, né? Porque uma mulher não precisa estar casada para engravidar, deixar claro isso. Ela precisa de um homem, ela precisa de uma partezinha ali masculina. Que hoje em dia as mulheres nem querem mais conhecer os homens, mas de qualquer forma não é isso. A gente precisa do masculino e feminino, tem que intensificar aí essa libido, né, essa força toda e essa disposição. A lua cheia traz uma disposição, já percebeu? Você fica ali mais charmoso, né? Mais incrível na lua cheia. Você gosta de ir na festa, você quer dançar mais, você quer aparecer mais, você coloca cores que você gosta também, enfim. Então renova o ânimo, né? Traz essa renovação e claro que quando se trabalha a doença e se trabalha, eu peguei o câncer, poderia ser qualquer outra coisa, a gente vai trabalhar também essa renovação do ânimo, porque vem aquele, ai, que desânimo, hein? Cacildo, mas por que eu? Não é assim que a gente faz? Então, não faça isso porque e ponto final, vai para cima. Nós somos guerreiros, hein? Olha lá. Vai para cima, resolve. Se for mérito,
vai resolver. Procura lá, vai atrás de quem você acredita, faz os teus trelelês, vai no médico sempre, 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 todo acompanhamento e bora lá. Então, a gente tem aí nesse processo do câncer, inclusive durante as luas, a gente também tem um dormir bem ou dormir mal, já reparou? Então, não é só o horário que a gente está acostumado a acordar, tem gente que acorda todo dia às 3 horas, 4 horas da manhã. Isso eu faço desde pequenininha. Eu estou pronta para a festa. Abre o olho assim e vamos para a festa. Depois de 45 minutos, entre meia hora, 1 hora ou 45 minutos, o meu olho fecha e pá, como se nada tivesse acontecido. Mas a lua cheia, ela traz aí um aumento, né, uma alteração aí, que eles chamam de melatonina. Então, os ciclos do sono é alterado e pode, claro, alterar o sistema imunológico. Por isso que o sono é muito importante para recuperar. O sono é muito importante para a saúde. É muito importante dormir. Isso quer dizer que quem não precisa dormir mais do que 8 horas não vai dormir, certo? Mas a gente vê, por exemplo, os jovens que é necessário, né? Seria muito bom que dormissem 8 horas. Então, ou ele não dorme porque está no sistema do adolescente que troca o dia pela noite, adolescente um pouco maior, né? Ou ele, de fato, tem uma mudança de horário, ele é melhor para a noite do que para o dia. Isso também acontece. E aí vira uma questão assim que é difícil de resolver, porque a escola é logo cedinho, porque chega a tal hora ele tem que dormir, porque o dia seguinte tem a escola de novo, mas ele é um cara que trabalha, ele consegue lidar muito mais com a noite que do dia. Isso não só o jovem, como o adulto. Só que quando você é adulto, você começa, você pode até tentar ter uma profissão que você possa se organizar, mas se você trabalha numa empresa, já era, né? Então, a gente sabe que a gente pode trazer aí também um suporte das luas, tá bom? O que mais eu coloquei para vocês? Que a gente pode usar muito as luas para o desbloqueio, né? O desbloqueio, a remoção de bloqueios, seja lá qual for. Seja uma limpeza espiritual e seja uma preparação também para a regeneração do nosso próprio corpo, né? E isso acaba intensificando na lua nova ou crescente, mas a gente precisa dessa força na cheia para trazer essa vitalidade e chegar até a outra lua e fazer também essa renovação. Todo o processo tem a ver com tudo, né? Por isso que a gente não só trabalha com as ervas, e aí eu aproveito para trazer o nosso querido boldo neste momento, né? Esse boldo é colhido lá, viu, gente? Esse boldo é colhido lá, a gente fica super feliz de mostrar. Tá vendo? Vários boldinhos. Se você tem uma área forte, né? Forte, assim, né? A Terra do Bugio, ela tem uma energia sadia, né? Por isso que a gente cuida das pessoas, né? Trabalha aí com as doenças e tudo mais, seja lá de que forma, mas você vê as plantas se dão muito bem lá. E o boldo a gente tem às vezes que cortar porque já virou uma super árvore. E o boldo a gente pode trabalhar qualquer tipo de doença. A gente usa o boldo, gente, não é só para ressaca. Vamos entender? Então, não quer dizer que você veio da balada e teve que fazer um chá de boldo. Mas a gente está falando do boldo que vai ajudar nessa questão, mas ele ajuda nesse metabolismo e ele também acaba cuidando aí do fígado, e o fígado tem uma relação com as doenças, né? O fígado, ele tem todas as doenças, está ligado a algum órgão, mas o fígado ele está ali presente nas doenças. E o boldo, né, aquela raiva que a gente sente na vida, né, aquela vontade de matar que eu digo, e a gente pode ir trabalhando com esse boldo, não porque ficou doente, mas porque você gosta de ter uma vida e um corpo equilibrado. E a gente trabalha muito o boldo nas questões de banho.
Então, quando a pessoa está doente ou não está doente, qual é a nossa recomendação? Que se trabalhe as ervas. Porque você não precisa trabalhar ervas porque você está na Umbanda apenas, ou precisa estar lá dentro, ou precisa estar no Candomblé, ou precisa estar no Ifá, ou precisa estar num outro processo, né, religioso. Mas a erva está aí e o boldo ele traz essa renovação e o boldo também traz a limpeza e traz a conexão com o seu espírito. Então, quanto mais você tem essa conexão com o seu espírito, você está em conexão com os teus chakras, com o teu equilíbrio, com a tua cura. Nós somos a nossa cura, né? Então, nós somos o quê? O equilíbrio, buscar esse equilíbrio, tá bom? Então, vamos entender que, né, o ciclo lunar e toda a natureza tem uma influência. Então, anota aí que é o resumico do resumico do resumido. Então, para você trabalhar a revitalização e o fortalecimento, revitalização e o fortalecimento, lua cheia. Harmonização e equilíbrio, a lua crescente. Lua crescente, vou crescer diferente, vou estar uma pessoa, né, nesse processo de lua crescente, eu estou nesse processo de mudança e eu vou trabalhar essa harmonização e equilíbrio, a lua minguante, a purificação e o desapego, porque para você purificar também é necessário uma introspecção, que senão é sempre muito paliativo. A gente trabalha as aparências, né? A gente fica nas aparências, a gente não entra mesmo lá dentro, chora, arrebenta o quarto inteiro, mas depois sai feliz da vida, porque entrou nesse processo que era necessário, né? E a lua nova traz esses novos momentos, né? Para você entrar em momentos novos, é importante você estar bem. Pessoal, no curso, às vezes a gente faz umas comparações assim, tão esdrúxulas que se torna engraçado, né? Mas eu falo, separou de alguém? Separou? Estátua, nem respire, pelo amor de Deus, não saia agora correndo para a rua, para o barzinho, para a festinha, para nada. Fique estátua por um tempinho. Por quê? Porque se você sair para a vida, você vai achar pepino para a tua própria vida, né? Porque a gente vai tanto naquela ânsia, ou porque está péssimo, porque o outro decidiu que queria separar, ou os dois separaram amigavelmente, mas todo o processo que interrompe, vem uma sensação de capacidade, mesmo que seja um alívio, que seja bom, que esteja em acordo, não deixa de ser, não deu certo, vou ter que começar de novo, em vez de pensar, puxa, aprendi bem, já sei, o amor acabou, pode acabar também, tá tudo bem, e bola para frente. Seja o que for, ou você mesmo tomou a decisão, então interrompeu um processo que então não estava bom, e se não está bom para um, certamente não está bom para o outro. Então não se importe muito quem tomou a decisão, tá? Porque não existe processo nessa relação que um está amando e o outro está odiando. É que você ainda não percebeu, você não abriu os olhos, você está com preguiça de ver. E dá preguiça mesmo, está quase assim um engano da lua cheia, né? Então, é chato mesmo. Toda mudança, até quando a gente sai de um trabalho que a gente resolveu sair, traz um momento de insegurança, traz tomara que dê tudo certo, tomara que esse novo não me traga tanta ansiedade, né? Não me traga tanto medo. Será que eu vou conseguir? Será que vão gostar? Então, gente, é isso. Esses processos da Lua, a gente trabalha exatamente para as mudanças. As mudanças. Olha, eu preciso tomar uma decisão. Trabalhe essa Lua. Então, aprenda um pouco mais sobre essas questões e respeite os ciclos naturais, como você está. Mesmo que você não tenha que mudar nada, que tua vida está legal, está tudo bem, mas como você está? Está mais briguento? Ou as mulheres, né? Está mais chateada? Está mais inseguro? Veja em que processo você está e olhe para a Lua, porque você vai perceber que tem tudo a ver.
E se você ama a sua amada, olhe para a lua também, olhe para ela e veja que processo ela está. É assim que funciona isso, é amor, né? É você perceber o outro. E então a gente sabe que nos benzimentos a gente vai trazer em qualquer atendimento, mas principalmente naqueles momentos onde a gente vai estar benzendo a hora que você estiver ali. Mas eu já sei que se de repente, então, você está voltando, eu posso trabalhar outras situações e trazer mais força dependendo da lua que eu estou. Então, engravidar é na lua cheia. Então, relaxa. Se você não tem problema nenhum, mulher maravilhosa, homem maravilhoso, seja na hora de você adotar uma criança, olha que legal, né? Adotar uma criança, que seja, mas vamos falar da gravidez, a barriga, né? Porque a gente pode engravidar adotando também. Veio, chegou. Então, engravidar é relaxar, não ficar nervosa nem nervoso no sentido da ansiedade, porque o teu corpo vai ficar extremamente ácido, mulheres, ácido, e isso tem a ver com ansiedade, tá? O homem no estresse, não estresse também, na cobrança, a mesma coisa. E de preferência, já que então vocês vão namorar várias vezes, namore ainda mais vezes, que nem os animais, bichos, né? E nós somos animais humanos, namore mais ainda na lua cheia, tá bom? A possibilidade é maior. Estamos chegando no final do nosso programa, né? Mais um encontro delicioso, porque eu adoro te encontrar aqui. E não se esqueça que tem mais programa vindo por aí. E se não viu, retoma. Vai lá para o primeiro, segundo, aprenda. E toda essa comunidade, que já é a nossa comunidade de alunos, de participantes das minhas palestras e tudo mais. E você que está chegando agora, que está sendo muito bem acolhido, vai lá no Benzer Bencer até para enxergar dentro do Instagram aonde nós vamos estar e acompanhe essa coluna incrível aqui na TV Consciência Próxima. Até mais.